Olá, muito bem-vindos a esse vídeo e hoje iremos ter uma leitura com base numa linha de pensamento e raciocínio do autor do livro Pense Como é um Imperador, Pense Imperador, com base nos conteúdos de vivências históricas da antiguidade pelo primeiro milênio antes de Cristo, com base nas filosofias de uma linha filosófica e também histórica, com base de fatos também, com muitos fatos de um surgimento de um surgimento e também do desenvolvimento do pensar de uma linha de pensamento histórica, mas também da sabedoria histórica de Marco Aurélio, já com base nos fatos históricos e também numa interpretação, ou melhor, numa visão de um todo de um mundo de pensamento também da vida do imperador Marco Aurélio do segundo século depois de Cristo, do autor Donald Robertson, que já um grande histórico como psicoterapeuta que veio que morou na Escócia, Inglaterra e reside no Canadá, e seu livro com base também numa vivência de vida dele, com base em outros fatos históricos, filosóficos e no seu trabalho também como nessa linha de psicoterapeuta, né? Então aqui vamos ter uma leitura, na verdade, do primeiro já pro primeiro capítulo, aqui começando aqui com base o Imperador Morto, né? Com base aqui já com relatos históricos aqui da época. O ano é 180 depois de Cristo, quando o outro inverno longo e difícil chega ao fim da fronteira norte, o imperador romano Marco Aurélio está à beira da morte em sua acampamento militar em Vidoborna, Viena moderna. 6 dias antes ele fora cometido por uma febre. Os sintomas pioraram rapidamente, está claro porque os médicos que finalmente está prestes a descobrir a grande peste Antonino, devido ao nome da época, começou no segundo século, provavelmente uma espécie de varíola que assolava o Império nos últimos 14 anos. Todas as civilizações que estavam sobre o véu de Roma já foi tomado. Michael tem quase 60 anos, fisicamente frágil, dizendo que todos os sinais mostram que a recuperação é bastante provável. No entanto, para os médicos cortesões presentes, ele aparece estranhamente calmo, quase diferente de ter se preparado para esse momento durante sua vida. É que aqui na filosofia histórica ele ensina a praticar uma contemplação da própria mortalidade, já estando calmo, maneira calma e racional, aprender a morrer de acordo com os históricos, eles aprendem a ser escravo, já numa outra tipo de visão descrita aqui no próprio livro. Essa atitude filosófica em relação à morte não veio naturalmente de Marco. Seu pai faleceu quando Marco era apenas uma criança, deixando-o sozinho. Quando ele completou 17 anos, foi adotado pelo imperador Antonino Pio, como parte do plano de sucessão a longo prazo elaborado por seu sucessor. Já no questão de funcionamento daquele império, Adriano previrá o potencial de sabedoria e grandeza. Marco ele ainda era pequeno. Jovem, Marco tentou ele se mostrar relutante ao deixar a casa da mãe para o palácio imperial, mesmo sendo uma oportunidade, está dentro de um contexto aqui. Antonino convocou os melhores professores de retórica e filosofia, professores que com base que se trabalhavam na linha de um imperador. O imperador também era muito mais um não era só ter poder, mas
era para exercer algo mais além. É claro, ele tinha que ser um digno sucessor, preparando Marco para sucedê-lo como imperador entre seus tutores especialistas. Platonismo e aristotelismo, mas sua principal educação filosófica estava no estoicismo. Esses homens se tornaram como parte da família. Como parte da família, quando um dos tutores queridos morreu, disse que Marco chorou tão violentamente que os servos do palácio tentaram conter essa quando as pessoas acharam que o comportamento era impróprio para um futuro governante. Dentro do contexto, no entanto, Tonino disse-lhes para deixar Marco em paz, deixe-se apenas o homem dessa vez, pois a filosofia no Império eliminam os sentimentos naturais. Anos mais tarde, após ter perdido crianças, filhos seus, Marco novamente as lágrimas, lágrimas é um pai perder filhos público enquanto presidia uma ação judicial, interferia no seu trabalho prático. Ouviu um advogado dizer em um discurso de argumentação: bem-aventurados os que morreram com a peste. Lá em um concílio, Marco era um homem naturalmente amoroso, afetuoso, que uma descrição já que descrita no próprio livro de ser usado com a perda ao longo da vida, então cada vez mais também já trazido por viés ideológico ideal de pensamento para os artigos preceitos do estoicismo, uma maneira de suportar a morte de pessoas próximas a ele. Se integrou sua base de vida também com bases do estoicismo. Agora, no leito de morte, ele reflete mais uma vez sobre aqueles que perdeu alguns anos antes. Imperatriz Faustina, sua esposa, nos 35 anos, falecerá. Ele viu o suficiente para ver 8 dos 13 filhos morrer. 8 dos 13 filhos morrer. Não é brincadeira mesmo. 4 de suas 8 filhas sobreviveram, mas apenas um dos 5 filhos homens, como no entanto a morte estava em toda parte. Durante o reinado de Marco, milhões de romanos em todo o império haviam sido mortos por guerras ou doenças. As duas andavam lado a lado, pois o campo de legionários era particularmente vulneráveis a surtos da peste, descrevendo de todo o processo aqui também histórico e também mais descrito também por a população e por funcionários do Império, de toda a situação que realmente aconteceu nos últimos anos. O ar ao seu redor ainda era denso com o cheiro doce de incenso que os romanos esperavam em vão que ajudasse a impedir a propagação da doença. Fazia mais de uma década que o cheiro de fumaça, isso era um lembrete que Marco ele estava vendo a sombra da morte, de que a sobrevivência de um dia do outro deveria ser vista como garantida. Já nos seus últimos momentos de infecção com a peste nesse era fatal, no entanto, o Galeno, o cérebro médico da corte de Marco, observava que as vítimas inevitáveis morriam quando suas veias ficavam pretas, sinal de sangramento intestinal, já pela medicina da... Talvez dessa forma os médicos souberam que a morte dele era iminente, próximo do seu... já estava próximo. Tenho percebido como frágil tornar com a idade ao longo da vida adulta, estava por pensadores crônicas do peito, do estômago e enfermidades. Costumava ter pouco apetite e rejeitava comida e bebida para acelerar a própria morte.